Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre os pilares do magistério. Como eu já havia mencionado no vídeo anterior, uma das principais funções do magistério é legitimar a palavra de Deus. Porém, quando falamos sobre esse assunto, não podemos nos levar ao equívoco de pensar que o magistério está acima da palavra de Deus, pois a autoridade do magistério não está acima dela, mas sim inteiramente ao seu serviço. O objetivo primário do magistério é guardar a verdadeira palavra de Deus e protegendo-a de toda e qualquer forma de deturpação, e também garantir a correta transmissão desta palavra para os fiéis, utilizando-se da correta interpretação das Escrituras. Além disso, o magistério usa dos outros elementos da tradição apostólica para guiar a vida de seus fiéis em direção à verdadeira salvação. Na verdade, as Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o magistério estão unidos de tal forma que um não tem consistência sem os outros. E junto, os três, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem, cada um a seu modo, para a revelação divina e para a salvação das almas. Dito isso, como funciona a autoridade do magistério? O magistério da Igreja age a partir de seus três pilares principais. Estes pilares são a doutrina, a vida e o culto. Primeiramente, o magistério usa do conhecimento da tradição para desenvolver a doutrina da Igreja. Este é o primeiro pilar. Ou seja, o magistério, ao reconhecer a verdade revelada por Deus, usa para definir os dogmas sagrados e a nossa profissão de fé. Assim, define o que nós devemos ter em fé e o que não devemos. Ou seja, reconhece a palavra de Deus e lhe dá a sua verdadeira interpretação, ensinando a todos os cristãos aquilo que ele deve ter e tudo em que ele deve acreditar. Em segundo lugar, temos o pilar da vida. O magistério aqui se revela como a lei de Deus, guiando a vida das pessoas para viver segundo aquilo que agrada a Deus. Neste segundo pilar, a Igreja fala sobre as questões de ética e de moral, definindo o que é e o que não é o pecado, definindo também o caminho sacramental que temos que seguir para nos levar a uma vida de santidade e nos instiga a ter uma vida de oração, de amor e de caridade para com o próximo. Por fim, temos o terceiro pilar, que é o culto, que define a maneira correta de se adorar e de se louvar a Deus. Aqui a Igreja define quais são os ritos sagrados que serão universalmente usados pela Igreja para louvar a Deus, como, por exemplo, a Santa Missa ou a fórmula correta dos sacramentos. A Igreja também define as orações que nós rezamos e também os elementos físicos usados como intermediários para a grande ação de Deus, como, por exemplo, o uso de imagens sagradas, objetos sacramentais e as artes sacras. Tudo isso é feito para garantir que a palavra de Deus seja integralmente transmitida e compreendida por todos os fiéis, e salvando
ela de toda e qualquer tipo de profanação, protegendo assim a palavra de Deus e a transmitindo de geração em geração para a salvação de todos. Muito obrigado. Que Deus conceda os dons da sabedoria e do entendimento. E que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.